Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermal. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo. Não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer, desenvolver, bem como nossos queridos colegas concurseiros conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também. Não custa nada e ajuda bastante o canal. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo. E vem contigo. Vamos agora, pessoal, para a nossa sexta aula aí sobre o livro Educação Escolar, Políticas, Estrutura e Organização. Gente, lembrando, mais uma vez, é a sexta vez que eu falo isso, gente, eu já dei a aula sobre educação escolar, deu 3 videoaulas aí sobre essa temática, só que agora, como nós estamos com diversos concursos abertos em várias prefeituras, eles estão pedindo especificamente o 3º capítulo da 4ª parte deste livro, então eu resolvi refazer as videoaulas. Então, meu cuidado para não confundir, vocês vão ver lá minhas videoaulas lá, Educação Escolar, Políticas, Estrutura e Organização, parte 1, depois parte 2, depois parte 3. Aquilo lá é uma videoaula, tá? Que está lá dividido em 3 partes. Agora eu estou refazendo, só que agora é exclusivamente sobre o capítulo 3 da 4ª parte, tá bom? Então, essas 6 aulinhas que eu estou gravando agora é sobre o capítulo 3 da 4ª parte, tá bom? Então, cuidado para não confundir, senão você começa a assistir uma videoaula, aí depois você pula para essa nova e vai bagunçar a tua cabeça, tá bom? Então tem que tomar cuidado nisso aí, para não misturar muito aí, senão realmente vai atrapalhar seus estudos ao invés de ajudar. A gente vai dar continuidade agora na temática o embate entre defensores da escola pública e privatistas da educação brasileira, tá? Vamos dar continuidade, a gente começou na última aula e vamos continuar aqui agora. Vamos lá. Imposta pelo Estado Novo, a Carta Constitucional de 1937 atenuou o dever do Estado como educador, instituindo-o como subsidiário para preencher lacunas ou deficiências da educação particular. Em vez de consolidar o ensino público e gratuito como tarefa do Estado, a Carta de 1937 ela reforçou o dualismo educacional, que proveu os ricos com escolas particulares e públicas de ensino propedêutico e confere aos pobres a condição de usufruir da escola pública mediante a opção pelo ensino profissionalizante. Então, a Carta Constitucional de 1937, ela colocando o Estado como um educador ali, tendo um dever de educador, ela também colocou ali o Estado como subsidiário para preencher lacunas ou deficiências ali na educação particular. Só que ao invés dela consolidar o ensino público como um ensino de qualidade, ela acabou reforçando esse dualismo, ou seja, a escola particular acabou se tornando uma escola para aqueles que se tornariam os futuros doutores, e a escola pública ficou ali para o ensino profissionalizante, ou seja, para aquela classe explorada, dominada, né, continuasse ali sendo uma classe explorada. Com a promulgação das leis orgânicas, a chamada Reforma Capanema, entre 42 e 46, 1942 e 1946, foram desenvolvidos empreendimentos particulares no ensino profissionalizante, com o objetivo de preparar melhor a mão de obra em uma fase de expansão da indústria, por causa das restrições às importações no período da Segunda Guerra Mundial. O Senai, por exemplo, ele foi organizado e dirigido pelos industriais e o Senac pelos comerciantes. Atualmente, essas duas instituições têm peso significativo no ensino profissional oferecido no país, embora em ritmo decrescente a partir do final dos anos 80. Diante do crescimento do atendimento público gratuito, eles acabaram perdendo a força. Nos primeiros anos do século XXI, passaram a atuar também em cursos tecnológicos de nível superior e em programas de educação à distância. Então, gente, olha só, logo ali entre 42 e 46, a educação pública ela não servia nem para o profissionalizante. Aí começou o quê? O pessoal a investir nos ensinos privados. Surgiu ali o Senai e o Senac. O Senai era para o ensino industrial e o Senac para o ensino comercial. E eles tiveram um peso gigantesco aí nas indústrias, né, no ensino profissional do país. Mas isso aí acabou tendo um ritmo decrescente aí a partir do final dos anos 80, diante do crescimento do atendimento público gratuito, né? Eles acabaram perdendo a força deles, né? E agora, a partir dos primeiros anos desse nosso século XXI aqui, eles passaram a atuar também no segmento superior, como modo aí de tentar sobreviver, né, pessoal? De modo aí que não feche, né, esses cursos aí com esse nome tão poderoso que eles têm. Eles tiveram que readequar ali e começar a trabalhar também no ensino superior,
os cursos de tecnólogo, né? Quando o anteprojeto da primeira LDB iniciou a sua tramitação em 48, a maioria das escolas particulares de nível secundário estava nas mãos dos católicos, atendendo a classe privilegiada. Classe privilegiada. Alegando que o projeto determinava o monopólio estatal da educação, os católicos defendiam a liberdade do ensino e o direito da família de escolher o tipo de educação que seria oferecida aos seus filhos. Na verdade, essa questão ela impedia a democratização da escola pública, da educação pública, ao incorporar no texto legal a cooperação financeira para escolas privadas em uma sociedade em que mais da metade da população não tinha acesso à escolarização. Então, na verdade, os católicos ali, pessoal, eles tinham meio mercenário. Eles queriam que os filhos estudassem na escola particular. Por quê? Porque a escola particular defendia os interesses da Igreja Católica, mas queria que o Estado fornecesse subsídio para a Igreja Católica, para a escola particular, para que a família pudesse, de uma forma pública, de uma forma gratuita, colocar o filho na particular. Ou seja, eu não quero a tua escola, Estado, eu quero teu dinheiro para pagar a escola do meu filho. Porque era uma escola que atendia os interesses da Igreja Católica. E a Igreja Católica serviu ali como um sindicato ali terrível, defendendo essa ideia com unhas e dentes. Por quê? Porque ela tinha o ideal dela defendido na escola particular e queria que o Estado, que a educação do Estado não servia, porque era educação pública, defendia os interesses dos escolanovistas. Então ela não queria a educação do Estado, mas ela queria o dinheiro da educação do Estado. Olha, eu tô fazendo, tá muito grande, ó. Ela não queria o Estado, mas ela queria o dinheiro da educação do Estado para a criança poder estudar gratuitamente no ensino privado. Por quê? Porque o ensino privado era melhor? Não, porque defendia os interesses da igreja. Então a igreja queria que o Estado, ao invés de investir na educação pública, investisse na escola privada para que as crianças pudessem estudar de graça na escola privada que defendia os seus interesses. Gente, olha só que manobra. E onde estava a menor das preocupações com o aprendizado do aluno? No buraco, né, gente? Ninguém se preocupava realmente com a formação do cidadão, mas com interesses próprios. Qualquer que fosse o grupo, cada um defendia seus interesses próprios. Ninguém se preocupava com a real necessidade da educação. Opondo-se a essa postura elitista, os liberais, apoiados por intelectuais, estudantes e sindicalistas, iniciaram uma campanha em defesa da escola pública, que culminou, em 59, com o Manifesto dos Educadores. Este propunha o uso dos recursos públicos unicamente nas escolas públicas e a fiscalização estatal para as escolas privadas. Ou seja, os caras eram radicais, os neoliberais eram radicais demais, né? Porque eles falam, não, dinheiro público é para escola pública, não é para pagar escola privada. O que é? Festa agora? Né? Aí o dinheiro público é para a escola pública. Eles defendiam isso. E eles tinham o apoio dos estudantes, é óbvio, tinham o apoio dos sindicalistas e o apoio dos intelectuais, né? E eles queriam também, além da verba pública exclusivamente para a escola pública, ainda o direito do Estado fiscalizar a escola particular, para que a escola particular não ensinasse aquilo que ela queria, não ensinasse o interesse da escola da Igreja Católica, mas ensinasse o quê? Os mesmos parâmetros da escola pública. Você quer ser escola particular? Tudo bem, pode usar os seus recursos à vontade, só que você vai ensinar a mesma coisa que é ensinado na escola pública. Joia? Os caras não eram moleza não. Os caras ali corriam atrás do prejuízo. A expansão da escola privada foi mais intensa após o golpe militar de 64. Que instaurou o regime militar e beneficiou grandemente a iniciativa privada, especialmente no ensino superior. Durante o processo de elaboração da Constituição de 88, gente, eu fico tão triste quando eu lembro que eu me lembro, gente, da construção da Constituição de 88, eu me lembro da promulgação dela, quando saiu finalmente lá o deputado, né, já falecido aí, Ulisses Guimarães, né, quando saiu finalmente a Constituição de 88, eu tinha 10 para 11 anos na época, eu tinha 10 anos na época. Gente, você vê que você tá ficando velho, cara, que eu lembro dessa Constituição de 88 quando ela surgiu.
Então, durante o processo de elaboração da Constituição de 1988, verificou-se novamente o confronto entre publicistas e privatistas. No entanto, os privatistas apresentavam novas feições. Os caras também não eram malandro. O Escola Novista apresentou coisas novas, o privatista falou, nós estamos perdendo campo aqui, vamos inovar. E aí o que eles fizeram? Inovaram também. Eles apresentaram novas feições, uma vez que passaram a ser compostos não apenas de grupos religiosos católicos, mas também de protestantes, ou seja, agora o evangélico tinha valor, né? Antigamente não, o evangélico era queimado da fogueira. Agora precisava do evangélico, porque a massa evangélica começou a crescer, o protestantismo começou a crescer. Então agora nós precisamos de vocês, nós vamos usar vocês e vamos ser amiguinho. Tudo Jesus, né? Católico, evangélico, tudo Jesus, né? Tudo cristão. Então, aí o protestante começou a ter valor, né? Não falo nada, hein? Só ódio, só observo. Não apenas grupos católicos, mas também protestantes e empresários do ensino. Ideologicamente, atacavam o ensino público, caracterizado como ineficiente e fracassado, contrastando com a suposta excelência da iniciativa privada, mas ocultando os mecanismos de apoio governamental à rede privada. Ou seja, assim, eles metiam o pau no ensino público, o ensino público não presta, tá vendo? Não funciona. Mas eles não falavam que o ensino privado era superior, era melhor, porque recebia toda a verba do Estado, tá? Gente, tenho que fazer um parênteses aqui. Você pega a Rede Globo. Por que a Rede Globo odeia tanto o governo Bolsonaro? Porque, gente, na época do governo do PT, ela recebia 6,2 bilhões por ano para falar bem do governo. Era um contrato que tinha lá. Não era necessariamente falar bem, para falar as coisas que o governo fazia. Então a Rede Globo falava tudo que o governo queria, porque afinal de contas ela recebia bilhões, mais de 6 bilhões por ano para fazer isso. E nisso a Rede Globo era o quê? Gente, ela era a mercenária da TV brasileira. Por quê? Gente, ninguém pegava a Rede Globo em audiência, as coisas. Por quê? Você ia ter, por exemplo, um Campeonato Brasileiro, ela comprava o Campeonato Brasileiro. Aí tinha o jogo do Palmeiras e do São Paulo no mesmo dia, né? Não era Palmeiras contra São Paulo. São Paulo com Corinthians e Palmeiras contra Flamengo, né? Aí o que ela fazia? Ela não podia passar os dois jogos, era no mesmo horário. O que ela fazia? Ela transmitia o jogo do Corinthians, que é o jogo que dá mais audiência, né? E lá no Rio de Janeiro ela ia transmitir o jogo do Flamengo. E o jogo de São Paulo, né? Ficava, por exemplo, aqui em São Paulo. Quem queria assistir não podia, porque não era televisionado. Só que ninguém podia televisionar o jogo. Por quê? Porque a Rede Globo comprava tudo. Então ninguém podia passar. A Bandeirantes, eu cresci ouvindo lá, Bandeirantes, o canal do esporte. Não podia passar futebol, porque a Rede Globo comprava tudo. Fórmula 1, ela comprava coisas que ela nem ia passar, mas para não deixar nenhum outro canal passar. Porque ela recebia uma verba multimilionária do governo. Então ela tinha dinheiro para bancar tudo isso. Eu fiquei muito bravo, por exemplo, teve um ano aí, acho que 2 anos atrás, que eu queria assistir o Oscar. Ela compra a concessão do Oscar. Só que no dia tinha tal de paredão de Big Brother. Deixou de passar o Oscar para passar o Big Brother. Foi passar o Oscar de madrugada, quando eu já sabia o resultado. Agora, é fácil, né, ser o bambambam, ser o poderoso, quando você recebe um valor multimilionário do governo. O que aconteceu com o governo Bolsonaro? Ele falou, eu vou cortar. Emissora tem que sobreviver. E o Silvio Santos, aliás, pessoal, o Silvio Santos, ele nunca aceitou essa verba. Porque ele fala, não, a televisão brasileira tem que sobreviver com os royalties dela, com os, como chama, os patrocínios dos comerciais, tem que sobreviver por ela mesma. E a Globo não, mamando no governo. Quando chegou o governo Bolsonaro, ele falou, não vai receber esse valor, você tá maluco? O valor que eu posso investir na educação, na saúde, eu vou pegar e vou ficar dando para a emissora de TV falar bem do meu governo. Não tem que falar bem do meu governo, tem que falar do meu governo pelo que eu faço, ou vou deixar de fazer. E o que a Globo faz? Ela mete o pau. Por que ela mete o pau? Não é porque o governo Bolsonaro é tão ruim quanto parece. É porque simplesmente ela mete o pau porque deixou de receber essa verba. O que aconteceu? Reduziu os salários milionários da Globo. Atores e apresentadores que estão há décadas na Globo, de quando eu nasci, esses atores já estavam na Globo, estão sendo tudo demitido. Renato Aragão, gente, foi demitido da Globo. Eu vivi para ver o Renato Aragão sair da Globo. Foi demitido porque tinha um salário multimilionário com um programa que sequer dava audiência. Eu nem sei se existia mais a turma do Didi, foi demitido. Miguel Falabella, tantas outras pessoas aí, e eu não digo mais. Se Fausto Silva não abaixar o salário dele, se logo não dança também. Por quê? Porque não tem mais o investimento do governo. Então aqueles salários multimilionários que a Rede Globo tinha, ela não tem mais isso.
E com isso, o que ela fez? Ela deixou de ser essa emissora multimilionária, essa emissora que dominava o país com poder absoluto. Agora, por que ela dominava? Porque ela tinha os melhores programas? Não, pelo contrário, ela tem os piores. Por que ela dominava? Porque recebia uma verba multimilionária do governo. A partir do momento que ela deixou de receber essa verba do governo, ela deixou de ser a poderosa. Aí o Silvio Santos está comprando aí a Copa Libertadores, que é o Campeonato Sul-Americano, está comprando a Fórmula 1, com o dinheirinho dele. E a Rede Globo recebeu o quê? Verba do governo para fazer isso. Então a Rede Globo, ela fala mal do governo Bolsonaro, mas ela não fala por que ela fala mal. Ela falava bem do governo do PT porque o PT enchia ela de dinheiro. Agora o governo cortou essa verba, que era um absurdo, agora ela se dedica a falar mal do governo. Por quê? Porque ela está sendo prejudicada. Ah, então vem cá, então a Rede Globo não era tão boa assim? Ela não era tão poderosa assim, ela era poderosa com dinheiro público. Cortou o dinheiro público, ela não consegue se manter sozinha e tá mandando todo mundo embora. Joia, eu precisava fazer esse adendo, que tem a ver com esse texto aqui, pessoal. Ah, mas o que isso tem a ver com o concurso, com a educação? Eu estou dando um exemplo igualzinho que acontecia aqui. As escolas particulares começaram a meter o pau na escola pública, mostrar a ineficiência dela, mas por que a escola particular era mais eficiente do que a pública? Porque ela recebia uma maior verba do Estado do que a escola pública, ou seja, o Estado estava bancando a escola particular. É óbvio que ela ia ser melhor que a escola pública, né? Mas eles não falaram isso. Eles só falaram que a escola pública era falha. Mas eles não disseram que eles eram melhores porque recebia esse dinheiro do Estado, que deveria ter sido destinado para a pública. Beleza, pessoal? Eu tinha que dar esse exemplo da Rede Globo, porque muita gente fica assim, porque Meu, a Globo está desabando porque ela não consegue se manter sozinha. Ela se manteve poderosa todos esses anos com dinheiro público, dinheiro que podia ser gasto na saúde, na educação, né? Na habitação, em outras áreas aí também, certo? Então a escola privada lá, ela ficou se gabando que ela era melhor que a pública, mas ela só era melhor porque o dinheiro da escola pública estava sendo revertido para ela, por isso que a escola pública não tinha a mesma qualidade. Vamos concluir aqui o parágrafo. Então, aí fala assim, né, ó, mas ocultando os mecanismos de apoio governamental à rede privada, tais como imunidade fiscal, sobre os bens que ela tinha, serviços e rendas, garantia de pagamento das mensalidades escolares e bolsas de estudo. Ou seja, o Estado pagando a escola particular para as crianças estudarem de graça quando tinha escola pública que ele poderia investir na sua própria escola. Esses mecanismos mantiveram mesmo após a promulgação da Constituição de 88. Então, mesmo depois da promulgação da Constituição de 88, essa farra do boi aí, ela continuou, né? A escola particular recebendo uma fortuna de verba do governo para dizer que era melhor que a escola pública, porque, né? Como reforçando as disparidades entre uma e outra rede, o descompromisso estatal com a educação pública deteriorou os salários dos professores e condições de trabalho também, que gerou aí greves e mobilizações. A preferência pela escola particular se ampliou aí por sua aparência de melhor organização e eficácia. Muitas famílias fizeram sacrifícios em muitos gastos para propiciar um ensino supostamente de melhor qualidade a uma escola particular. Ou seja, né, aquilo que eu acabei de falar. A escola particular, ela deitou e rolou em cima do ensino público, só que ela tinha imunidade fiscal, recebia a verba do Estado. Então, ou seja, meus caras tinham uma condição super-herói aí, né, super-heróica de se manter, de se tornar essa super instituição de educação, e a educação pública ia sendo cada vez mais degradada, com salário de professor defasado e tantas outras coisas aí, porque o Estado, ao invés de investir na educação pública, estava investindo na peste da escola particular, que deveria se manter com as suas próprias mensalidades e não com verba federal. A análise de que a escola privada é superior à pública não se sustenta em geral por não haver homogeneidade em nenhuma das redes. Há boas e más escolas em ambas, tanto na rede pública quanto na estadual, como demonstram as análises do Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é o SAEB, né? Além disso, é nas escolas públicas que se encontram os segmentos economicamente menos favorecidos da sociedade, conforme o Censo Escolar da Educação Básica de 2010. Fica clara, então, a importância da educação pública no país para a democratização da sociedade, uma vez que ela desempenha papel significativo no processo da inclusão social. Gente, ou seja, a grande massa da educação, da sociedade, ela é uma sociedade pobre, são pessoas de baixa renda que não têm condições de pagar uma escola.
Por isso que o Estado não tem a menor, o governo não tem a menor intenção de investir na escola pública. Por quê? Porque mantendo o povo ignorante, eles votam no político pela aparência e não pelos idealismos. Então, ou seja, o povo vira gado e aqueles que vão para a escola particular têm uma maior consciência política, mas eles são quem? A minoria. Então eles não têm peso. É onde os governantes corruptos continuam deitando e rolando. Então não adianta, por exemplo, jogar a culpa em cima de um presidente quando ele é o menor das pessoas. Você tem senadores que tomam decisões que o presidente não pode. Você tem deputados federais, deputados estaduais aí que tomam decisões. E aí o que acontece? Não tem como jogar em cima de um presidente da república uma coisa que ele não consegue resolver sozinho. Ele é necessário votações. Você pega o próprio STF, o presidente toma lá uma decisão, o STF vai lá e barra. Então, hoje você fala assim, mas o presidente é um péssimo presidente. Não é um péssimo. Ele é assessorado por um grupo de pessoas colocado pelo povo e o povo não tem noção, uma noção política clara para colocar pessoas idôneas lá que vão ajudar o país a alavancar. E votam no quê? Nas mesmas pessoas de sempre. Naqueles que sorriem para você, naqueles que apertam a sua mão, te dão um pirulito, né? E aí continuam votando nessas pessoas. E o Estado, o que ele faz? Ele não vai colocar uma educação de qualidade lá, porque a educação de qualidade vai formar um cidadão crítico. E o Estado não tem interesse nenhum. Quando eu falo Estado, gente, é o âmbito federal, municipal, estadual. O governo não tem interesse nenhum de ter uma pessoa, um cidadão crítico lá, inteligente. Ele quer um gado lá, uma sociedade lá que abaixa a cabeça e aceita tudo de boca fechada, tá? A partir de meados da década de 80, com a crise econômica internacional, o desemprego estrutural que levaram ao arroxo salarial, a classe média, pressionada pelo custo de vida, buscou retirar então do orçamento familiar o gasto com mensalidades escolares e foi procurar a escola pública. Eu lembro disso aqui, gente. Isso aqui nos anos 90 ainda foi maior do que nos anos 80. A inadimplência cresceu nas escolas particulares e a nova ofensiva se apresentou. A ideia de do público não estatal. Público passou a ser entendido como tudo aquilo que faz na sociedade e nela interfere. Desculpe. Nessa perspectiva, haveria o público estatal e o público privado, definido a gratuidade do ensino apenas em estabelecimentos oficiais, como assegura o artigo 206 da Constituição de 88, ou seja, a partir do momento que a escola particular ela não conseguia mais contar com as mensalidades e a verba pública ali não conseguia manter a entidade dela de pé, e ela não conseguia mais. Os pais, estavam com uma defasagem salarial tão grande que eles começaram a tirar e jogar para a pública. Aí o que elas fez? Vamos mudar, né? Escola pública, na verdade, não é uma escola só mantida pelo Estado, também pode ser uma escola particular, pode ser o quê? E aí voltou para a briga lá. Ou seja, nunca, vocês podem ver que em todo esse documento, gente, nessas 6 aulas, em nenhum momento eu menciono aqui uma preocupação do governo ou de qualquer grupo com a educação de qualidade. Os escolanovistas, eles tinham essa preocupação, mas eles levavam a escola de qualidade para os interesses do capitalismo, o que também não era positivo. Então ninguém aqui se preocupa de verdade com a educação. Cada um aqui só quer se preocupar com o seu próprio interesse. Essa concepção deve-se à política neoliberal, que prega o Estado mínimo, incluindo até mesmo a privatização ou minimização da oferta de serviços sociais. Na educação básica, orientado até mesmo por organismos internacionais como o Banco Mundial, o Estado deveria atender o ensino público, uma vez que esse nível de educação é considerado imprescindível na organização do trabalho. Tal atendimento, no entanto, deveria ser conduzido por parâmetros de gestão da iniciativa privada e do mercado, tais como diversificação, competitividade, seletividade, eficiência e qualidade. Essa orientação aponta, mais uma vez, o beneficiamento das forças privatistas da educação. Deixa eu só concluir aqui para poder explicar. Verifica-se, no entanto, considerável esforço de segmentos sociais no âmbito oficial e em associações e movimentos de educadores, sobretudo a partir da segunda metade da década de 2000, de 2005 para frente ali, em favor da retomada do protagonismo do Estado na área educacional. Nesse sentido, cumpre destacar a criação do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação, a emenda constitucional número 59, que torna obrigatório o ensino de 4 a 17 anos, que aí seria
o aumento da educação básica, né, que vai dos 4 a 5, que é a educação infantil, e a partir dos 6 anos até os 17, o ensino fundamental. Até os 14, o ensino fundamental, e dos 15 aos 17, aí, quase 18 anos, o ensino médio. As iniciativas que visam o aumento dos investimentos públicos na educação, a expansão da oferta da educação superior por meio das universidades federais, ampliação da educação profissional e tecnológica mediante a criação de institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Então, pessoal, para finalizar nossa aula, esses 2 últimos parágrafos gigantescos aqui, eles falam do quê? Esse tipo de concepção aqui, ele deve ser a política neoliberal. O que é o neoliberalismo? Que eu falei para vocês agora, pouquinho aí, um pouquinho, 1 minuto ou 2 aí atrás, eu comentei. O neoliberalismo, ele defendia o quê? Uma educação de qualidade, mas voltada para os interesses do capitalismo. Então, o neoliberalismo, ele começou a querer o quê? Que o Estado, ele se afastasse um pouco da educação e colocasse as empresas privadas, as escolas privadas, para tomar conta da educação com a verba federal. E aí, dessa forma, o quê? A escola privada ia garantir uma escola de qualidade, mas com a verba federal. Gente, isso aqui é uma coisa utópica, porque o que acontece? A partir do momento que a escola privada ela recebesse o valor do Estado para poder aplicar a sua educação de qualidade, logo ela só ia se preocupar em receber a verba. E a educação ia começar a definhar do mesmo modo, pelo menos é assim que eu penso. Então eu acho que o melhor mesmo é realmente nós procurarmos formar um cidadão crítico que possa mudar a sua sociedade, que possa votar com consciência, analisar os candidatos, colocar pessoas íntegras lá para que o Estado realmente possa investir na política pública e não ficar bancando aí financeiramente as instituições privadas para ele fazer um trabalho que deveria ser do Estado, tá? Gente, por aqui a gente vai ficando com essa temática gigantesca aqui que gerou 6 aulas. Lembrando que essas aulas são exclusivamente do capítulo 3 da 4ª parte, tá? Focada realmente aí na questão da organização, da estruturação da escola. Tá bom? Um resumo dessas aulinhas que eu posso fazer para vocês, gente, a escola sempre esteve ligada ao contexto socioeconômico. De acordo com o contexto socioeconômico, a escola andava. Nós tivemos aí os escolanovistas, tivemos aí a Igreja Católica e as escolas particulares brigando pelo poder do ensino. Tivemos aí centralização e descentralização. Centralização é o quê? Gente, é o poder da educação. É eu mandando sozinho. Descentralização seria a divisão aí, né, a delegação de poder para os estados e municípios. No caso, o governo federal ele sempre gostou de centralizar o poder e descentralizar a responsabilidade. Tá bom? Então foi mais ou menos isso daí a aula. A base da história dessa temática aqui é mais ou menos essa, tá? Muito importante aí. Assistam às aulas, façam a anotação, aquilo que vocês acharem que é necessário aí fazer uma anotação, se achar necessário reassistir as videoaulas, assistam aí, e bons estudos para vocês. Espero que todos aí possam passar nos seus concursos aí, estarem na sala de aula como ótimos profissionais, tá bom? Gente, até a próxima videoaula, um abraço, bons estudos e fiquem com Deus.